Olá pessoal, eu sou o Chef Bueno e hoje voltei com mais uma receita espetacular para vocês. Salsichinha assado no forno, é uma receita simples, fácil e fica delicioso. Então vem comigo que essa receita é muito boa, hein? E para fazer nossa receita existem duas formas de fazer. Uma é onde nós vamos misturar todos os ingredientes e vamos fazer nossa massa na batedeira. Essa forma é um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais simplificado, mas em todo caso, se você não tiver uma batedeira, nós vamos fazer então isso na mão. Então nós vamos sovar essa massa. Então, para começar a nossa receita, vamos precisar de uma cumbuca, onde nós vamos adicionar uma xícara de leite morno. Cuidado com a temperatura do leite, pois se ele estiver muito quente, pode acabar matando seu fermento quando adicionar ele. Então nós vamos adicionando o restante dos ingredientes. Então vamos colocar 1/4 de xícara de óleo, mas você pode substituir por qualquer outro tipo de gordura. No caso, você pode estar colocando margarina, você pode estar colocando manteiga, ou caso queira também, pode estar colocando o azeite. Colocado essa gordura, nós vamos colocar também 3 colheres de açúcar refinado. Eu prefiro o açúcar refinado, pois o grão dele é mais fininho e assim ele dilui mais fácil na nossa receita. E também vamos colocar um ovo. O ovo sempre é recomendável colocar em temperatura ambiente. Adicionamos todas as partes líquidas, agora sim nós vamos entrar com o fermento, onde eu vou utilizar meio pacotinho de fermento seco. Meio pacotinho de fermento seco, em gramas, seria 5 gramas de fermento. Seguido do fermento, nós vamos adicionar então agora a parte da farinha de trigo. Um detalhe muito importante é que a farinha de trigo é sem fermento, então nós vamos acabar utilizando 4,5 xícaras de farinha de trigo sem fermento. A medida da farinha de trigo da minha xícara que eu trabalho é de 240, então vai dar por volta de 450 a 500 gramas de farinha de trigo. Agora vem a parte que eu vou dar uma boa misturada muito bem para todos os ingredientes ficarem homogêneos. Com essa mistura, vai perceber que a sua massa vai começar a virar tipo uma farofa, então vai ficar uns pedaços maiores, outros pedaços menores. Então nós vamos pegar e virar essa massa sobre uma bancada higienizada, que é muito importante quando nós trabalhamos com a sova manual, tá? Então com a nossa bancada higienizada, nós vamos virar essa massa e vamos começar a sovar ela por volta de 5 a 8 minutos. Com a nossa sova ok, agora sim nós vamos bolear essa massa e nós vamos colocá-la para descansar coberto. Nós vamos deixar ela descansar por volta de 20 a 30 minutos. Passado esse tempo, agora sim nós vamos abrir essa massa. Então no caso agora nós vamos polvilhar um pouquinho de farinha de trigo na bancada e nós vamos começar com as pontas do dedo a dar uma leve pressionada na massa para poder abrir ela. E aí sim depois nós vamos utilizar o rolo. O rolo, no caso você não tenha, tem gente que acaba preferindo abrir com uma garrafa, não sei, mas o importante é que esteja higienizado esse objeto como garrafa ou outro tipo de produto, tá bom? Outro tipo de equipamento. Com a massa aberta, agora sim eu vou cortar ela então em 3 pedaços, levando em consideração mais ou menos do comprimento de uma salsicha. Então pegue uma e meça para poder estar vendo se está cortando o tamanho certo. Então nós já temos agora 3 pedaços de massas. Então agora sim nós vamos pegar a salsicha, vamos posicionar no início da massa e vamos dar uma leve volta nela. Então nós vamos dar uma volta inteira e metade de uma. Assim vai ficar um espaçamento um pouquinho maior para essa massa caso ela abra. Então aí nós não teria aquele mini doguinho totalmente aberto e que a salsicha fica voando. E com o nosso mini doguinho já enrolado, agora sim eu vou pegar uma faca e vou poder estar cortando entre 4 a 5 pedaços. E após cortar, agora sim nós vamos colocar sobre uma forma. Então nessa forma você pode polvilhar um pouquinho de farinha de trigo para facilitar na hora de soltar ela depois. Então dá uma leve polvilhada, mas não exagere nessa quantidade de farinha. E antes de levarmos ao forno, é importante também pincelar
gema com um pouquinho de água para trazer aquele brilho extra para nosso preparo. E agora é só levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por volta de uns 20 minutinhos a 30 minutos, com um mini doguinho douradinho em cima. Então agora é só aproveitar, mas antes se inscreva aqui no canal para ver mais receitas como essa. E também deixa um joinha ou compartilha também com aquela pessoa que vai fazer esse mini doguinho para você essa semana, tá bom? Então, um grande abraço e fui!